Sejam bem-vindos a mais um culto. Amém? Que onde você estiver, que os nossos louvores e a nossa oração possa ser um canal de adoração para que você adore o santo nome de Deus. Amém? Nos coloquemos agora na presença de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor. Nós te agradecemos, Deus, pela tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua companhia, Pai, por estar ao nosso lado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por o Senhor a cada dia nos livrar, ó Pai, de todo mal. Senhor Jesus, venha de encontro, ó Pai, com aqueles que estão enfermos, ó Pai, que toda enfermidade possa ser curada, Deus. Senhor Jesus, que todo inimigo possa ser derrotado, ó Pai. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Que o teu santo nome possa ser louvado hoje, assim como na terra, como nos céus, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. E céu. Que teu nome possa ser engrandecido, Deus. Que teu santo nome seja louvado, Pai. Louvo o teu nome. Louvo o teu nome, o nome que é maior que todo nome. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo
toda honras ao teu nome, honras ao teu nome, está sobre todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. O teu nome é vida, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, o teu nome, Jesus. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, oh aleluia. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Boa noite, irmãos. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, queridos. Maravilha estar nessa noite aqui. Eu sempre digo com saúde para ministrar a palavra e desejando a você também toda a saúde, desejando a você toda a felicidade, para que você também possa ouvir a palavra. Glória a Deus. Eu quero convidar você para esse tema nessa noite, em que nós vamos aqui ministrar a palavra. Eu quero falar sobre algo assim que eu vejo que é importante nos dias de hoje, sempre foi importante, mas principalmente lembrar a igreja no dia de hoje essa palavra, e quero falar sobre isso nessa noite, sobre perspectiva, amém? Falar sobre isso porque eu creio que Deus ele vai realizar para conosco aqui nessa noite, né? Então eu digo para você neste momento que bom é estarmos louvando a Deus, bom é estarmos na presença de Deus, amados.
e dizer para você que eu estou muito feliz de saber que você neste momento está ouvindo essa mensagem, está ouvindo, observando, ouvindo, vendo este culto, né, nessa noite, com as adorações, com aquilo que Deus proporcionou para você estar adorando juntamente com um grupo, com uma igreja, e agora ouvindo a palavra. Amém? Eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A graça e paz, né? Como dizia o apóstolo Paulo também, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 103, tá? Vamos ler algum versículo aqui do Salmo número 103. A misericórdia de Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e o seu seito aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Quanto está o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e se cumpre. Nos céus estabelece o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Amém, queridos? Pai, eu te dou louvor, eu te dou graça nesta hora. Meu Deus, toca com teu poder sobre a tua igreja. Estabelece, Pai, o teu reino, a tua palavra. Meu Deus, que seja, Pai querido, a prática, o guardar, meu Deus amado, desses preceitos. Ó, meu Deus amado, bom Pai, eu te dou louvor, meu Deus amado, pela a tua misericórdia, Senhor, que é de eternidade em eternidade sobre os que o temem. Que os teus filhos, Pai querido, venha, Senhor amado, guardar verdadeiramente a tua palavra, para que os teus anjos, Pai querido, acampar ao redor deles. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai querido, todos
aqueles, Pai querido, que aqui, Senhor amado, estão ouvindo essa mensagem, meu Deus amado, nessa cidade, em todas as cidades, Pai, onde essa mensagem está indo, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero falar aqui nessa noite sobre perspectiva, falar assim rapidamente sobre a perspectiva, e eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar perguntando, mas o pastor vai falar sobre perspectiva, o que significa isso? O que significa a perspectiva? O significado, irmãos, é a compreensão de algo que você vê de maneira ampliada, é a habilidade de perceber como as coisas estão interligadas, e depois você julgar comparativamente a sua importância, amém? A importância daquilo que você está percebendo que está interligada, né? Julgar comparativamente a importância disso, amém? Essa é a perspectiva de uma maneira geral na tua vida, a perspectiva de uma maneira que você poderia pensar no seu lar, na sua casa, né? Ali, né? Na sua casa, você pensar no teu trabalho, você pensar no mercado num todo, né? A perspectiva, nós vemos hoje os pais se preocupando com os filhos, as mães se preocupando com os filhos com falta de perspectiva. Perspectiva, irmãos amados, falta em todos os sentidos nos dias de hoje. Nós estamos vendo a falta da perspectiva. Nós estamos vendo, irmãos amados, as pessoas, os pais ali falando para os filhos, tentando organizar os filhos, tentando colocar os filhos para pensar para frente, pensar adiante. Nós vemos os pais lutando para fazer com que os filhos possam entender, para que os filhos possam ter sabedoria, para que os filhos possam ter discernimento, irmãos amados. Por quê? Porque tudo isso tem relação direta com a perspectiva. Então nós vemos a força de vontade de um pai, a força de vontade de uma mãe, a força de vontade, irmãos amados, muito grande de ver os filhos ter, irmãos, habilidade dentro de casa, ter os filhos entender para que eles possam ter ali dentro de casa, desde um princípio, algo assim pequeno, que é arrumar ali o lugar que a pessoa ali até mesmo dorme, arrumar ali o seu quarto, arrumar as suas coisas, organizar a sua mochila para o trabalho, né? E ainda os antigos diziam o seu bisago, né? Então eu quero dizer uma coisa para você: a falta de perspectiva, ela é muito grande. A falta de perspectiva hoje é notória na vida das pessoas. Eu me lembro que quando eu comecei a ter a primeira perspectiva que eu tive, quando eu comecei a entender mais na minha idade como adolescente, foi em média eu sou da década de 60, e mais ou menos em 74, 75, eu comecei a entender um pouco de ver as coisas de uma maneira diferente, ampliada. Meu pai, ainda quando nós éramos criança, adolescente ali, o meu pai, ele levava nós para o campo para trabalhar. E ali a gente via as coisas crescendo, via as plantas crescendo, via os animais crescendo. Então isso, irmãos, eu me lembro que aconteceu comigo, foi quando eu comecei a ver essas coisas. Logo em 76 a 77, por aí, eu via meu pai comentando com a minha mãe, comentando com meus irmãos, de sair da onde nós morávamos, de sair do interior do Paraná e vir para São Paulo, tentar, irmãos, na cidade grande, porque ele havia já visto alguns comentários, alguns amigos, alguns conhecidos nossos naquelas regiões ali, que estava vindo para Santos, vindo para São Paulo, e eles via falar em Cubatão. Então meu pai falava assim, eu via meu pai comentando: nós vamos vender tudo e vamos embora. Eu morava numa região onde chovia muito, a chuva era muito forte, chuva de vento. E naquela época eu ficava assim meio que assustado de ver tudo aquilo. Paraná era um lugar naquela época muito frio,
engiava, caía, descia gelo na época de inverno, né? Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, falando de perspectiva, né? Hoje nós vemos que no começo do ano, nós vemos em janeiro as dificuldades de janeiro, e nós vemos que aonde era para ser o outono, né, as pessoas estão preocupadas com os impostos, pagar as contas, né? Nós vemos hoje a falta de perspectiva hoje atrapalhando, zerando muitas pessoas. E nós vemos a perspectiva nessa época, muitas pessoas enriquecendo, ganhando dinheiro. Então quero dizer uma coisa para você, que lá atrás o meu pai já tinha uma perspectiva: eu vou tentar com a minha família para a cidade grande. E nessa convicção, nessa perspectiva dele, vendo as coisas de uma maneira ampliada, um certo dia, no final aí de 77 já estava em 78, né? Mas no final de 77 ele se planejando e diz: vamos vender as vacas que nós temos, vamos vender as colheitas que nós temos aqui, vamos para São Paulo. E assim em 78 meu pai fez isso e veio embora para São Paulo. A perspectiva do meu pai era vir para São Paulo, e nós imaginávamos que São Paulo era uma única cidade, não tinha a gente não entendia que a gente ia chegar aqui e a gente ia vir para Jundiaí. E aí nós íamos para São Paulo. Meu pai vendeu tudo e veio, irmão, sem saber de nada. Não tinha, nós sabíamos que tinha alguns amigos em Cubatão, amigos em Santos e em São Paulo, mas nós não viemos para a casa de ninguém, nem para perto de ninguém. Meu pai simplesmente veio para São Paulo e desceu, né, na rodoviária antiga de São Paulo. E ali indicaram para meu pai: vai para a Estação da Luz, porque lá em Ourinhos meu pai havia conhecido um homem que ele desceu em Ourinhos, de Campo Mourão. Ele veio até Ourinhos e desceu lá em Ourinhos, e ele falou para meu pai: chegando em São Paulo, o senhor vai para Jundiaí. Então nós vemos, irmãos amados, que a perspectiva funcionou. A perspectiva que o meu pai tinha uma perspectiva de alcançar, e ele veio, irmãos. E nós descemos, todos crianças quase, na estação de Jundiaí, com aquele saco, aquelas latas de porco já estava assim, fritos ali dentro da lata de banha, várias latas de banha. Por não achar lugar para ficar, porque nós éramos criança, o meu pai não conseguia hotel. Conseguimos uma pensão próxima a Cífico de Jundiaí, aqui metalúrgica. Tinha um martelão naquela época, que era um barulhão enorme que batia aquele martelão. E a gente, irmãos, a perspectiva do meu pai era tão grande que ele saiu nos dias próximos ali, conseguiu casa de aluguel na região de Várzea Paulista. E ali nós começamos, estabelecemos em Várzea Paulista. E ali minha mãe arrumou serviço de diarista, ali meus irmãos, sem conhecer quase que nada o mercado de trabalho, meu pai e meu irmão arrumou serviço em uma cozinha industrial, outro arrumou na Krupp. E assim, irmão, começou o nosso trabalho, a nossa jornada aqui em Jundiaí. E eu quero dizer uma coisa para você: nessa época começou algo de sonho já no meu coração. Eu via meu pai falando sobre aquilo, e quando eu conheci essa palavra perspectiva, eu comecei a analisar a minha vida e olhar para trás, e vi que as coisas de Deus, ela é tremenda na nossa vida. Mas uma coisa, passado o tempo, eu aprendi. Quando eu vi a palavra do Senhor que diz: crê em Deus e crê também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, nós vemos que isso é uma perspectiva. Nós vemos que essa é uma perspectiva de João, quando ele diz isso daí, que a palavra revela o João falando de Jesus: crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. É uma perspectiva. Então nós vemos hoje, nos dias de hoje, faltar a perspectiva. Então, quando falta perspectiva, o que está acontecendo? A pessoa está nas zonas de conforto. Perdão, irmãos, aconteceu um probleminha com a câmera.
E voltando aqui de novo, né? Então, nós vemos assim a palavra de Deus trazer para nós algo tremendo, que a gente vê que também, irmãos amados, a perspectiva, né, no sentido espiritual, a perspectiva no sentido espiritual significa ver a vida do ponto de vista de Deus, né? A perspectiva no ponto de vista de Deus, você vê as coisas do ponto de vista de Deus, é uma coisa tremenda, porque você veja bem, na Bíblia, as palavras entender, sabedoria, discernimento tem relação direta com a perspectiva. Os antônimos, né, de perspectiva são dureza de coração, cegueira espiritual e mediocridade. Então você veja bem, o que os pais lutam pelos filhos é para que eles alcancem a excelência de bondade através daquilo que eles foram e eles estão ensinando. Porque hoje, nos dias de hoje, nós vemos a dureza de coração tomando conta. Nós vemos a cegueira espiritual tomando conta. E nós vemos a mediocridade tomando conta. Também vemos a religiosidade tomando conta. Então eu quero dizer uma coisa para você: o que é importante na nossa vida, o que é importante para nós, irmãos amados, desempenharmos o papel de cristão, o papel de seres humanos, vivendo dentro do mercado de trabalho, vivendo na igreja, vivendo no meio da sociedade, tentando ganhar nesse ciclo que é o mundo, tentando ganhar toda a comunidade, trazer para dentro, trazer junto a multidão, trazer a multidão para a igreja, tentando fazer discípulos, tentando fazer eles ser congregação, ser membros maduros, fazer parte do núcleo, fazer parte, muitos ali vão se desenvolver e fazer parte dos ministros leigos da igreja. Deus, Ele está chamando nós para uma obra grande, mas temos que sair da zona de conforto, entender que a perspectiva, ela vai trazer para nós, dentro dessa questão do entendimento, nós vamos ver agora aqui na Bíblia algo tremendo, quando a palavra do Senhor diz aqui, olha irmãos, no versículo 7 do Salmo 103, diz a palavra do Senhor: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós vemos a palavra falar isso no Salmo 103, que o Senhor, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. E o povo de Israel viu o que Deus fez. Eles viram o que Deus fez. Eles viram o que Deus fez. Moisés, porém, entendeu por que Deus fez. Essa é a diferença entre conhecimento e perspectiva. Então, nós temos que pensar em sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto é aquela. E o que nós fazemos? Adquirimos o conhecimento. Sabemos que Deus fez. Sabemos que Deus está fazendo. Sabemos que Deus realizou alguma coisa na nossa vida. Damos o testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida. Mas estamos na zona de conforto. E é necessário que nós entendamos que nós temos que ter o quê? A perspectiva. Olhar da forma que Deus Ele olha. Ver da forma que Deus vê. Essa é a perspectiva. Porque muitas das vezes a pessoa acha que ela somente, ela tendo a vitória naquilo que ela está buscando, ela vindo para a igreja e aprendendo a palavra de Deus, adquirindo o conhecimento e continuar assistindo aos cultos. Oh, que maravilha a palavra, que maravilha foi aquele culto. Ela acha que aquilo é o suficiente para ela. Mas eu quero dizer uma coisa para você.
que o povo de Israel, eles viram quando Deus enviou o maná. Antes eles viram quando Deus abriu o mar vermelho. A palavra do Senhor, ela revela aqui no livro de Êxodo. Ela revela algo tremendo assim no livro de Êxodo, que a passagem pelo mar, né? Então, disse o Senhor a Moisés em Êxodo, capítulo de número 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. É uma perspectiva. É uma perspectiva. Por quê? Porque o exército do inimigo está pressionando. As lutas estão grandes. As dificuldades é grande. Então o povo está se estagnando. Diante de uma situação que ela é real, mas está estagnando. Mas o Salmo 103 diz o quê? Que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. O Salmo 103 traz uma realidade para o Senhor, que o Senhor não vai nos deixar morrer na praia. O Salmo 103 todinho fala que o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor não vai, irmão, julgar nós pelos nossos pecados, pela nossa falha. O Senhor, Ele é misericordioso e longânimo. Quando diz que o Senhor é misericórdia e longânimo, no Salmo 103 aqui, diz que o Senhor é misericordioso e longânimo. Então nós temos que entender o seguinte, que nós temos chance, que nós temos condições. Por mais que falhamos, por mais que erramos, nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos condições de superar. Então a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 3 do Salmo 103, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida, e Ele te coroa de graça e misericórdia. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Né? Então, aqui diz a palavra do Senhor no versículo 5, na parte A aqui do versículo 5, quem farta de bens a tua velhice. Então, meu querido, nós podemos falhar e nós podemos ficar lá na zona de conforto, parado. Nós, irmãos amados, não vamos superar se nós não queremos, porque se depender de Deus, Deus, Ele está nos abençoando. Deus está fazendo para nós. E nós temos que entender que se Deus olha de uma forma especial para nós temos que olhar da forma que Deus está olhando para nós e olhando. Então nós temos que olhar da forma que Deus vê. Essa é a perspectiva. Então o povo de Israel ali, o Senhor disse para Moisés, ele chegou e clamou ao Senhor. O Senhor falou assim, quando Moisés vai e ora ao Senhor, o Senhor fala assim, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem sem pelo meio do mar em seco. Passem pelo meio do mar em seco. E ele fala assim, eis que endurecerei o coração do exército de Israel. Desculpa, irmãos. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Você está entendendo qual que era a perspectiva de Deus? Deus falou, fala para eles, por que clamam a mim? Diga ao meu povo que marche. Eu vou endurecer o coração de Faraó, dos egípcios. Eu vou endurecer o coração dos egípcios, para eles entrar e seguir vocês até o meio do mar. É uma estratégia para vencer guerra. Nós não podemos ficar na zona de conforto. E eu quero dizer para você nessa noite, eu tenho que acelerar essa mensagem, porque já está esgotando a bateria aqui da nossa câmera, mas Deus, Ele é conosco, Deus vai nos dar a vitória, Deus é contigo. Eu quero dizer uma coisa para você, acelere, sai da zona de conforto, vai para cima, porque Deus tem uma obra na tua vida. Depois no capítulo aqui,
ainda no capítulo 15, aqui, o Senhor faz, eles entram, Moisés ele abre ali o mar, e ali verdadeiramente o povo de Deus passa em pés enxutos, entra, irmãos amados, verdadeiramente para passar, e ali, irmãos, os egípcios eles começam a entrar nas águas, e ali, quando eles entram na água, quando eles estão ali dentro da água, o Senhor fecha, quando eles perseguem o povo e entra, o Senhor pega e fecha, irmãos amados, e o povo passa em pés enxutos aquela água, atravessa o mar, e os egípcios perecem no meio do mar, irmãos. Aquelas águas que eram uma barreira para o povo de Deus, aquelas águas que eram 2 muros da direita e da esquerda, para o povo de Deus passar com o pés enxuto. Quando, irmãos, o povo está terminando de passar, os egípcios entram na água, e ali quando eles estão na totalidade dentro da água, o Senhor fecha as águas, e aqueles muros bate neles, e ali é destruído aquele exército. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: sai da zona de conforto, vai para cima, não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha somente para o sacrifício da cruz. Deus está no meio dela e não será abalada, diz a palavra do Senhor. Deus ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas o Senhor levantou a sua voz. No Salmo 46 diz: e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso que eu quero dizer para você. Tenha perspectiva, tenha fé, perspectiva, pensa, olha da forma que Deus está vendo. Essa é a perspectiva espiritual, é o significado espiritual. Deus é maravilhoso, queridos, Deus é maravilhoso. Então você veja bem, para que a pessoa querer adquirir dureza de coração, cegueira espiritual, a mediocridade, se Deus tem para você coisas grandes, se Deus tem para você o entender da palavra? Deuteronômio capítulo 28 diz: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as coisas que eu te ordeno hoje, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É uma perspectiva atrás da outra de Deus para a nossa vida, e nós temos que aprender a olhar como Deus quer que nós olhamos. É a perspectiva no sentido espiritual para a tua vida. Deus tem obra na tua vida, meu amado. Veja bem, eu não consigo ficar parado. Eu recebi todas as orientações ministeriais para a minha vida. Estou procurando, de uma forma ou de outra, sempre me manter, irmãos, com cuidado pela minha saúde, a saúde da minha família e pela saúde da igreja. Estou sempre orientando os irmãos. Mas uma coisa eu digo para você: eu não posso me estagnar, porque nesse tempo o Senhor tem falado comigo. Vou eu te dar vitória em meio à pandemia, vou eu te dar vitória em meio às quarentenas, vou eu te dar vitória, vou eu te dar vitória. Não pare, não se pasme, porque eu sou contigo, eu te ajudo porque eu sou teu Deus. Eu preciso olhar da maneira que Deus olha, meu querido. Eu preciso olhar da forma que Deus olha. Então, para mim, 2020 será o ano da minha vitória. Para mim, 2020 será o ano da tua vitória. Porque para mim, irmãos amados, eu vou pregar para você sempre ousadia. Vou pregar sempre para você perspectiva. Vou sempre pregar para você a fé. E vou pregar para você a salvação. Porque é isso que nós queremos. É isso que nós precisamos. É para isso, irmãos amados, verdadeiramente, uma igreja que ela está no propósito de Deus. Ela verdadeiramente tem começo. Tem verdadeiramente, ela sabe o que ela está começando a fazer, ela sabe para onde ela vai, ela sabe como verdadeiramente para onde ela vai. Então nós temos batido firme na questão dos propósitos. Por quê? Propósito claro diminui as frustrações. Diminui as frustrações. Propósito claro responde os porquês da vida. Então nessa noite eu estou te dando para você verdadeiramente algo tremendo para você aqui nessa noite. Olha o que a Bíblia fala para nós, nos ensina que os não cristãos não possuem perspectiva espiritual, e que a falta de perspectiva é a evidência de imaturidade
de imaturidade. A falta de perspectiva é uma evidência de imaturidade. Então a pessoa que não tem perspectiva, a pessoa que está na zona de conforto, a pessoa que ela busca conhecimento, ela assiste os outros fazer, ela assiste os bons testemunhos, e ela fica ali assistindo, a pessoa muitas vezes fica imaturo. Por quê? Deus, Ele quer que você comece a dar o testemunho. Deus quer que você comece a dar testemunho de coisas grandes na tua vida. A zona de conforto, ela não vai tirar você nunca das dificuldades. A zona de conforto vai fazer com que você se conforte, que você se pare, que você fica confortavelmente. E as coisas que você tem que granjear e conseguir, elas são com dificuldade, ela dói para você conseguir, mas muda. Deus, Ele tem isso na nossa vida. Deus quer que nós se transformamos. Deus quer que nós transformamos a nossa mente, renoveis as nossas mentes. Deus tem isso para nós na palavra. Então veja bem, a falta de perspectiva é imaturidade. A reclamação constante de Deus contra a nação de Israel era que lhes faltava perspectiva. Os profetas repreenderam o povo por essa fraqueza. No entanto, ter perspectiva é sinal de maturidade espiritual. Quando nós temos a perspectiva, é um sinal de maturidade espiritual, meu querido. Meus filhos, eu quero dizer uma coisa para vocês, filhinhas, aonde vocês estão ouvindo nesta hora essa mensagem, abra o teu olho, pensa em sair da zona de conforto. Não, mas eu trabalhei. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu trabalhei, eu agora estou aposentado. Você está aposentado? Eu conheço muitas pessoas, amigos, que trabalharam a vida inteira, se aposentaram e pararam. Artrose, artrite, bursite, reumatismo, as condições físicas, estar pegando. Não podemos parar. Não podemos parar. Na velhice darão fruto e serão viçosos. O Salmo 103, ele relata algo tremendo. E fala que na velhice, na nossa velhice, seremos fartos de bens. Por quê? Todo mundo que trabalha, todo que trabalha, é digno do seu salário. Então, meu querido, é notável a pessoa que tem perspectiva. Ele verdadeiramente tem maturidade espiritual. Se ele está na presença de Deus, ele tem maturidade espiritual. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, a palavra revela algo tremendo para nós. Eu quero ler rapidamente aqui em Hebreus. Versículo 15 e capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, versículo 5 e capítulo 14, capítulo 5 e versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, queridos? Então nós vemos aqui a palavra do Senhor, que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem, tanto bem quanto o mal. Então eu quero dizer para você, quando se fala assim, para os adultos, está falando, irmãos amados, verdadeiramente, que a perspectiva, adulto, é a maturidade espiritual. Então eu quero dizer uma coisa para você: o exercício que está falando a palavra do Senhor é a prática, né? Então você pode ver que está falando sobre discernir, né?
Discernir. Então, o discernimento, ele tem algo assim direto com a perspectiva. E é isso que Deus quer para a nossa vida. É isso que Deus tem para a nossa vida. Então, eu quero dizer para você que verdadeiramente, a palavra do Senhor diz aqui, no Salmo 103, versículo 15: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Amém, queridos? Então, é coisa tremenda de Deus para a nossa vida, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Amém, queridos? Então, os anjos do Senhor, ele vai dar ordem aos que temem, aos que o temem. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor está acampado ao redor do que o teme. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar em todos os nossos caminhos. Então nós devemos entender que assim como o povo de Israel foi mostrado os caminhos ao povo de Israel, a Moisés, e suprido as necessidades deles, não era para eles terem perdido a perspectiva, não era para eles perderem, não era para eles não ter a perspectiva, quer dizer, porque Moisés tinha perspectiva, e eles era para ter também. Porque, irmãos, verdadeiramente o exemplo do pastor, o exemplo dos mais maduros, o exemplo daqueles que têm maturidade, o exemplo da liderança, é para as pessoas seguir, aprender, não é para a pessoa ficar juntando, amontoando o conhecimento de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Pegar essas experiências, pegar as experiências daqueles que nos ensinam, daqueles que nos estão tentando nos ajudar, e a gente fazer o quê? Dar crédito. O que é isso? O que é isso, dar crédito? Entender, né? Como diz a palavra de Deuteronômio, entender. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de entender, de guardar, né? O que eu te ordeno hoje é a cada pregação, é a cada ensino, é a cada vez que tem alguém experiente falando, né? A sabedoria, e você ter o discernimento daquilo, é a relação direta com a perspectiva, meu amado. É isso que eu quero para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, que Deus traz a existência para a tua vida as coisas que nunca existiram, as coisas que estão encobertas, as coisas grandes para a sua vida, para que você consiga palpar e falar, não, valeu a pena ser fiel, valeu a pena ter essa perspectiva, valeu a pena acreditar no Senhor, valeu a pena ouvir e pôr em prática. Você tem que pelo menos tentar, sai da zona de conforto, tenta, que Deus ele é contigo, né? Não te pasme, eu sou teu Deus, diz a palavra. Não fique pasmado. Por que ficar aí parado esperando o mar se Deus deu poder para você atravessar por cima? No caso de Moisés, ele abriu o mar para as pessoas passar. O Senhor falou, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. E Jesus, ele convidou a Pedro e falou, vem por cima das águas. Vem. Pedro falou, deixa eu experimentar, Senhor. Ele estava com a perspectiva de chegar até Jesus. Quando ele começou a duvidar, ele começou a entrar dentro da água, aprofundar, se afundar nas águas. Aí o Senhor chamou de homem de pequena fé. Então eu quero dizer para você, nós temos que ter fé. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, eu digo para você, você vai saltar as muralhas, você vai demolir barreira, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar aqui pelos dizimistas, os ofertantes que trouxeram até minhas mãos nessa semana, e orar por você e abençoar a tua vida. Pai, eu apresento, Pai, os dizimistas, os ofertantes. Eu apresento, Pai querido, aqui esse voto primeiro para Deus. Pai, toma em tuas mãos, ajuda os teus filhos. Meu Deus amado, que seja, Pai querido, Senhor amado, a bênção, a fartura sobre esses dizimistas, sobre esses ofertantes. Que seja, Pai, a bênção tal, da qual advém a maior abastança. Que eles sejam, Pai querido, experimente, Pai querido, Senhor amado, a fartura do Senhor. Experimente, Pai querido, o melhor de Deus na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo, Pai querido, a vida desses homens, abençoo a vida dessas mulheres,
toma em tuas mãos, recebe como perfume suave, um cheiro suave e agradável diante de ti, em nome de Jesus. Pai, visita os lares agora, onde seus filhos estão, derrama, Pai, sobre eles, Pai querido, uma unção maravilhosa, uma unção grande, Pai querido, que eles venham adquirir, Pai, essa perspectiva, venham olhar para frente, que pensam, Pai querido, em avançar, que pensem, Pai, em avançar na sua área de trabalho, na sua área sentimental, na sua área familiar, que pensem, Pai, em avançar, Pai, no mercado, possam descobrir novos horizontes, que o Senhor venha, Pai, trazer, Pai, a existência de cada um, Pai querido, ó Senhor, naquilo que eles têm habilidade, naquilo, Pai querido, que o Senhor deu como dom, ó Senhor amado, os ministérios para a vida deles, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, os dons espirituais, os dons, Senhor amado, para o serviço, ó Senhor, no nome de Jesus, o construir, o fazer, Pai, o trazer, Senhor amado, ó Senhor amado, ao mercado, aquilo, Pai, que eles construíram, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo essas famílias agora, eu abençoo o teu povo, e peço, Pai, que a bênção do Senhor esteja, Pai, com cada um lado a lado em mais esse dia, ó Senhor, que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Espírito Santo, ó Senhor amado, esteja, Pai, com toda a igreja do Senhor, esteja, Pai, com todos os nossos irmãos, esteja com nossos irmãos, Pai, em toda a cidade, Pai, que estão ouvindo, Pai querido, essa palavra nessa noite, esse culto, ó meu Deus amado, e com todo o povo de Deus reunido na terra nesse dia, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai querido, ó Senhor, e ser a resposta, Pai, para nosso Pai, para esse ciclo, Senhor amado, esse ciclo, Pai querido, verdadeiramente virtuoso, Pai querido, esse ciclo virtuoso seja a resposta do Senhor para a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 1, 2, 3, Jesus.